Eu amo a igreja. Eu não amo a igreja porque eu sou pastor. Eu tenho certeza que eu sou pastor porque eu amo a igreja. E quando nós nos deparamos com tantas críticas que hoje tem sobre a igreja, a gente precisa começar a meditar e entender o que Jesus tem para nós nesse tempo como igreja. Você saiu da sua casa, você se arrumou, você está bonitão, bonitona aí, e você está aqui hoje. Por que você veio aqui? Que igreja nós precisamos ser? Que tipo de igreja nós precisamos, ser parecidas? Quais são os valores que nós temos que ter? O que uma igreja nunca pode deixar de ter? Como deve ser uma igreja? Como devemos nos comportar? O que se deve esperar da igreja? O que você está esperando da igreja hoje aqui? O que você acha que a igreja tem que te dar hoje aqui? Primeira coisa que você precisa saber é que você veio para um prédio e que você é a igreja. Isso aqui sem você é um prédio. Isso aqui sem você é igual Gênesis, não tem forma, é vazio, não tem valor. É porque vocês não têm a experiência de estar aqui sozinho. Quando a gente está aqui sozinho, a gente não sente nada, irmãos. Mas quando vocês começam a chegar, quando a igreja começa a se reunir, o Espírito Santo de Deus começa a operar, parece que essas paredes ganham vida, parece que esse chão treme, e a gente tem certeza que Deus está nesse lugar. Então você é a igreja. E a igreja não é um ponto final, a igreja é um ponto de largada. E o mundo está esperando uma igreja viva que possa tocá-lo. Quantos estão me entendendo? Diga amém. E eu quero te mostrar o que é uma igreja viva dentro de um conceito bíblico. E talvez você tenha ouvido alguns pregadores dizerem assim: como nós queremos ser a igreja primitiva, a igreja de Atos. Irmãos, eu não quero ser a igreja de Atos. Eu não quero ser uma igreja primitiva. Eu quero ser uma igreja no século 21 com os valores da igreja de Atos dos Apóstolos. Eu quero ser uma igreja para este tempo, mas uma igreja que entenda o que está acontecendo ou o que aconteceu na palavra de Deus em Atos dos Apóstolos. Por isso me acompanhe a partir do versículo 1, capítulo 3. Mas não leia apenas, imagine. Tenta ver a cor, o cheiro e o ambiente desse texto. Diz a palavra de Deus: certo dia Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo chamado Formosa um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Como eu queria estar nessa hora. Segurando ele pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que estava a mendigar sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Vamos orar? Revela-nos a tua palavra, Jesus. Olha o pedido do meu coração e dos meus irmãos aqui. Revela-nos a tua palavra. Espírito Santo de Deus, abre os selos e revela Jesus Cristo para a gente, para a glória de Deus Pai. Amém.
um aleijado é colocado fora do templo. Atos capítulo 4 diz que ele já está lá há pelo menos 40 anos. 40 anos sendo colocado à porta do templo. O aleijado, ele está fora da igreja. Ele está à porta. E o aleijado representa aquelas pessoas que ainda não tiveram um encontro com Jesus Cristo de Nazaré. O aleijado representa a situação da humanidade que está longe de Jesus. Eles estão fora do rebanho de Deus. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Mas aí a gente tem outra figura, que é Pedro e João. Pedro e João representam a igreja de Jesus. E a igreja de Jesus são essas pessoas cheias do Espírito Santo, que podem demonstrar o amor e o poder de Jesus em qualquer lugar, amém? É a resposta de Deus para o mundo decaído, é a igreja de Jesus. E quando nós lemos um texto como esse, quais são as lições que nós podemos tirar para as nossas vidas? Eu quero que você me acompanhe num pensamento. Esse é um aleijado de nascença, ele já nasceu aleijado. E eu utilizo ele como uma figura que representa a humanidade. A humanidade também já nasceu com problema. A humanidade já nasceu em pecado. É isso que a Bíblia ensina. E o que mais aleija a humanidade é o pecado que nós cometemos. Você que é pai e mãe vai entender o que eu estou falando aqui agora. Nós trabalhamos dias, horas e anos para que nossos filhos sejam educados, para que nossos filhos sejam corretos, para que nossos filhos sejam sensatos, comportados. Mas você já percebeu que você nunca precisou ensinar o seu filho pequenininho a mentir? Ele já faz isso de forma natural. Quando você menos espera, essa criança mente para você. De forma inocente, mas ela mente. Quem ensinou essa criança a mentir? Quem ensinou os nossos filhos a, de vez em quando, nos enganarem? De onde veio isso? Deixa eu te mostrar uma coisa. Isso já está dentro do ser humano. A gente já nasceu com problema. A gente já nasceu meio com defeitozinho de fabricação. Eu me lembro do Rafael, com 2 anos de idade. Ele gostava muito, mais ou menos 2, 3 anos de idade, ele gostava muito de comer leite em pó. E aí, e sempre gostava de comer depois que ele já tinha almoçado, jantado, alguma coisa assim. Eu falei: Rafael, você não vai comer leite em pó. Aí eu ouço um barulho longe. Aí eu saio na casa perguntando: Rafael? Aí ele aparece com o nariz e com a boca cheia de leite em pó. Acho que ele botou a cara dentro da tampa. E eu falei assim: Rafael, você comeu leite em pó? E ele disse: eu não comi não, pai. E fez uma nuvem assim de leite em pó. Eu digo: você não comeu, filho? Ele disse: eu comi não, pai. Mas a cara dele ficou cheia, e aquele leite saiu pela boca dele. Eu falei: filho, você comeu? Ele disse: eu não comi não. Eu digo: quem ensinou esse menino a me enganar? É inato da gente. Nós já nascemos com a semente da maldade dentro de nós. E de certa forma nós já nascemos aleijados. E eu queria que você entendesse algo, que esse pecado que habita em nós, ele às vezes, antes de matar, ele gera paralisia completa em várias áreas da nossa vida. Quantos estão me entendendo? Diga amém. A tragédia do homem é esse, que ele já nasce com problemas. E ele vai sendo inutilizado por causa do pecado. E esse homem aleijado, ele me ensina que embora ele estivesse na porta da igreja, ele ainda não desfrutava da cura de Jesus, ele ainda não desfrutava da presença de Jesus. Ele estava há 40 anos, né? E se você observar, essa é uma luta
do ser humano. Lembro-me quando eu estava meditando nessa palavra, ou montando ela, ou escrevendo, eu ainda dava aula na faculdade, e eu deixava para a última semana do semestre uma palavra sobre justiça, uma aula sobre justiça, na faculdade de Direito, e eu começava a aula de justiça, de direito, dizendo assim: nós somos os seres que transplantamos órgãos, lançamos foguetes no espaço, somos seres que juntamos ossos, consertamos pessoas, abrimos cabeças, construímos arranha-céus, pontes imensas, voamos à velocidade do som, temos tecnologia de tantos e quantas, mas não somos capazes de alcançar justiça na terra. O homem nunca procurou tanto justiça como ele procura agora. Nunca houve tanta desigualdade como tem agora. E a grande pergunta é: como é que nós podemos fazer coisas tão grandes e derrapar em coisas que são tão essenciais? Somos às vezes como mariposas tentando chegar à lua, quando o assunto é ser justo. Me canso de ver biografias de homens que conquistaram países inteiros, mas foram incompetentes, sem caráter em suas famílias. Me canso de ler homens que criaram invenções espetaculares que mudaram a nossa forma de viver, mas eles foram aleijados e paralíticos na hora de cuidar dos seus filhos. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Às vezes nós somos tão bons em outras coisas e falhamos no que é essencial. Do que adianta termos uma casa tão grande e no final ela está vazia, porque somos aleijados em não saber cuidar da nossa família? Do que adianta você entrar num carro importado e não tem como quem dividir a poltrona do motorista? Ganhamos o mundo e perdemos a nossa alma. Nós temos uma vida semelhante às vezes a desse mendigo. Esse mendigo ensina que o mundo é incapaz de nos ajudar. Tudo que o mundo pode nos dar é esmolas. Ele está há 40 anos à porta, pedindo esmolas, para que a vida dele mude. E eu não quero diminuir a importância das coisas que eu vou dizer agora, mas preste atenção, irmãos: cursos, diplomas, escolas, faculdades, centro de pesquisas, um bom trabalho, dinheiro, fama, todas essas coisas são muito boas, mas elas não resolvem o problema do homem. A maioria dessas coisas, elas são bem-vindas, contudo elas não tocam no problema vital, que é o pecado, que é o coração, que é a nossa paralisia. Entenda, o mundo pode dar um alívio temporário. Me lembro de uma festa que eu fui de formatura. Uma pessoa queria muito que eu fosse, e eu gostava muito desse aluno. Eu falei: eu vou para a festa. E eu observei aquela festa, eu acho que tinha centenas de jovens naquela festa. Eles estavam sorrindo, dançando, bebendo, e alguns até se drogando. E a minha pergunta que eu fazia o tempo todo no meu coração é: como é que eles vão acordar amanhã? É muita alegria passageira agora, como é que eles vão viver amanhã? Porque é mais ou menos isso que o mundo quer nos dar. O mundo quer nos dar uma anestesia. O mundo não pode curar o coxo, mas pode dar dinheiro para ele comprar um pouco de comida. O mundo não pode curar o paralítico, mas pode dar um pouco de prazer para ele. Pode até comprar uma cadeira turbinada 4x4. Pode dar dinheiro para ele viajar de avião para as praias paradisíacas. Ele pode comer a melhor comida, ele pode dormir nos melhores hotéis. Mas deixa eu te falar, tudo que esse mundo pode dar é esmola, porque o coxo, o aleijado, no final do dia, quando ele deitar na sua cama, ainda ele é um aleijado. Porque tudo que esse mundo pode dar, por melhor que seja, é esmola. A gente tenta dar valor a tantas coisas desse mundo, mas elas não tocam no essencial da nossa vida. Ela não toca no seu coração, ela não toca na sua alma. E hoje a indústria do entretenimento está fazendo isso bem feito. Conheço jovens que começam a assistir uma série na sexta e terminam na madrugada da segunda.
Eles esquecem tudo. Nós vamos ao cinema, irmão, não tem coisa melhor do que o cinema. Depois da Bíblia, o cinema é a coisa que Deus usa mais para falar comigo. Amanhã mesmo eu vou assistir o Coringa. Sei que tem algo dos céus para Ele me revelar. Mas o que eu quero dizer para você, meus irmãos, é que hoje nós somos intoxicados, nós somos meio que ludibriados por essas coisas. É uma TV maior, é um número de canais maior, é uma comida melhor, você pede, ela chega na tua casa. Sim, é uma festa, é uma viagem, sim, irmãos, são coisas boas, mas tudo que esse mundo pode dar é esmola. Aquele coxo tem 40 anos que ele recebe esmola do mundo e ele nunca saiu daquele lugar. Por mais que você vai para um lado e para o outro, o máximo que esse mundo pode te dar é um alívio temporário. Abra sua mente, por favor. Mente é igual paraquedas, irmão, só serve se estiver aberta. Pensa no que eu estou lhe falando. Um filme pode te trazer um prazer de 2 horas. Um prazer sexual pode ser limitado a alguns minutos. O dinheiro vai te distrair por um tempo. A bebida pode te deixar aliviado, mas uma hora você vai acordar e vai ver ainda que as suas pernas não funcionam, que a sua vida não funciona, que a sua alma não funciona, que a sua família não funciona. Não adianta você dar o melhor brinquedo para o teu filho, não adianta você mandar a sua filha para a melhor escola, não adianta você criar um mundo estereotipo da família do século 21, se ainda você só utiliza as esmolas desse mundo. Quando o mundo te dá tudo, ainda ele não tocou no problema do nosso pecado. E o pecado, antes de matar, ele paralisa. E esse homem está paralisado. Há quantos anos? 40 anos. Mas o erro também não está só no mundo. O erro está nesse aleijado. Ele está esperando da igreja aquilo que a igreja não pode dar. Ele foi à porta da igreja, e quando ele viu Pedro e João, ele disse: você pode nos dar esmolas? Essa é a grande tragédia de hoje. As pessoas estão vindo para a igreja para pedir esmolas. Essa é a grande tragédia de hoje. As pessoas estão vindo para a igreja para que Deus dê um carro novo para eles. As pessoas estão vindo para a igreja para que Deus conserte a empresa deles. Aí eles estão vindo aqui para Jesus fazer: Jesus, tá bem, eu estou sofrendo demais no meu casamento, muda a minha mulher. Eles procuram nas portas das igrejas aquilo que eles podem encontrar nas portas dos bancos. A igreja não é lugar de buscar esmolas. Eles estão procurando na igreja aquilo que eles podem encontrar na faculdade. Vai estudar. Eles estão buscando na igreja aquilo que eles estão procurando num bar. Um culto, entretenimento, um culto bom. A gente precisa ser feliz. Ah, eu gosto tanto daquele culto naquela igreja. O pastor começa a pregar, o louvor chega. Nossa, é tão bom, é tão bom, é tão bom. Ai, eu me sinto tão bem. Não, irmão, você não vai vir buscar esmola aqui. Uma igreja viva não lhe dá esmola. Miserável é o homem que vem buscar isso na igreja. Não é o propósito da igreja ser um analgésico. A igreja não é lugar de esmolas. A igreja é lugar de mudar a vida dos paralíticos. A igreja é o lugar da cura da alma. A igreja não é um lugar para você esquecer seus problemas por algum tempo, mas é um lugar para você resolver os teus problemas permanentemente. Não existe remédio na igreja para salvar casamento. Existe remédio na igreja para salvar você. Deus precisa tocar em você. Esse aleijado esperava coisas erradas da igreja. A Bíblia diz: e Pedro e João, fitando os olhos dele, disse: olhe para nós. E ele olhou para eles esperando receber alguma coisa. Pedro e João olhou para ele e disse: olhe para nós. Ele disse: acho que é mais uma. Quem sabe agora não é uma nota de R$2. Quem sabe agora não é uma nota de 10. Quem sabe ele não pegou alguém com a consciência pesada e dá uma nota de R$100 para ele. Porque tem pessoas que vêm para a igreja simplesmente para ver se a consciência melhora. Quantos estão me entendendo? Diga amém aqui.
Que miserável é esse homem, ele está esperando da igreja aquilo que ele pode encontrar em qualquer lugar. E o que se deve esperar da igreja então? O que se deve esperar da igreja? E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e artelhos se firmaram. Você sabe o que você tem que esperar da igreja? A cura da sua paralisia, a cura radical e completa. Eu amo esse versículo, porque Pedro diz assim: não tenho ouro nem prata, mas todavia, entretanto, no entanto, eu tenho algo que você não espera, eu tenho algo que você não conhece. Eu tenho graça e favor de Deus sobre a sua vida. Nunca aquele homem poderia imaginar que a igreja tinha algo para oferecer daquela maneira para ele. Quantos estão me entendendo? Diga amém. 40 anos de paralisia, 40 anos de desesperança. Aquele homem estende a sua mão, pede uma esmola e ganha 2 pernas novas. Ele nunca imaginou que isso ia acontecer com ele, porque isso é o poder da igreja. O poder da igreja é de fazer aquele que está paralisado andar, é fazer aquele que não vê enxergar, é fazer aquele que está embaraçado correr. O poder da igreja é o poder de libertar, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E é interessante que não vem com pompa, é interessante que não vem cheia de charme. São 2 homens, 3 horas da tarde. Você pode imaginar, talvez você não reconheceria. Eles estão andando, ninguém sabe quem eles são completamente desconhecidos. Eles não têm fama, eles não têm nenhuma, eles não são arrumadinhos, eles não estão com nada diferencial, simplesmente eles estão andando, mas eles carregam alguém dentro deles. Eles carregam a presença. Eles carregam, eles não vão à igreja, eles são a igreja. Eles não esperam a visitação, eles carregam a visitação. Eles experimentaram o milagre, então eles carregam a esperança dentro deles. A igreja encontrou aquele homem fora do prédio. Diga para mim: a igreja encontrou o homem fora do prédio. A verdadeira igreja é aquela que está viva fora do prédio. Quantos estão entendendo, amém? O Espírito Santo está falando com você. É lá fora. Uma igreja viva não é uma igreja que se reúne dentro de 4 paredes. Não, nós estamos aqui celebrando Jesus Cristo de Nazaré, mas nós estamos aqui só sendo abastecidos, porque a verdadeira adoração, o verdadeiro culto começa lá fora. Amanhã, quando você vai acordar, você vai dizer assim: paz do Senhor, irmão, e você vai trabalhar, porque você é a igreja. Porque nós somos a igreja. Interessante é que o mundo precisa entender isso. Irmãos, preste atenção aqui. Quando é que o mundo vai perceber que a solução está nas coisas simples da vida? Uma pessoa chega com um problema muito grande, aí ela fala: pastor, como é que eu posso resolver o meu problema? Aí você diz para ela assim: vamos orar e ler a Bíblia. Ele vai dizer: não, pastor, me dá uma coisa mais forte. Quando é que o mundo vai perceber que a solução das coisas mais importantes da vida estão nas coisas mais simples do cotidiano? Deixa eu te dizer uma coisa. Tá difícil? Ei, ajoelha, ora, lê a palavra e obedece e espera. Que mais? Só. Você não precisa de um relâmpago caindo, você não precisa de um gênio da lâmpada, você não precisa de um discurso pomposo, nem de palavras efusivas. Você precisa simplesmente crer na palavra de Deus e no poder do Espírito Santo. Eu me lembro de um homem que insistiu com a mulher a vida toda para ela acompanhar ele no pastoreio. Essa mulher só gostava de sair e tantas coisas. E uma vez eu ouvi esse homem dando um testemunho. Ele disse que de tanto insistir não tinha mais conversa, e a conversa estava ruim já,
Sabe, o tempo fechou com a esposa. Aí ele de madrugada acordava, descia da cama, ajoelhava e pegava o dedinho dele e apertava o dedinho dela, bem devagarzinho, falou: Senhor, muda essa mulher. Eu perguntei para ele: por que tu pegava o dedinho mindinho do pé dela? Não, só porque eu pegava mesmo. E ele pegava o dedinho mindinho dela e apertava: Senhor, muda essa mulher, faz ela apaixonada por ti. Irmãos, alguns meses depois essa mulher foi totalmente transformada. Hoje eles são pastores de uma igreja muito relevante em nossa cidade. A solução está no poder do nome de Jesus. Eu não tenho ouro nem prata, mas em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Eu acho interessante Pedro falar disso, que Pedro está mais ou menos dizendo assim, presta atenção: em nome de Jesus Cristo. Lá, me dá uma cidade bem distante aí, Cezi, bem pequenininha no Maranhão. Mirador, Pé d'Água, Satupi, que mais? Melancia. Você não sabe onde é que está não, mas existe. Maracassumé, em nome de Jesus Cristo, de Maracassumé. Levanta e anda. Sabe o que ele está dizendo? Que do lugar que você menos imaginava que vinha a tua cura, ele chega. Não é em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Não é em nome de Jesus Cristo de Harvard. Não é em nome de Jesus Cristo de Nova York. Não, é de Nazaré. Do lugar onde você menos espera. Enquanto o mundo não entender que a solução da paralisia desse mundo está na coisa mais óbvia dessa vida, que é a palavra de Deus e o poder do Espírito Santo, ainda o mundo vai ficar paralisado. Agora a minha pergunta é: você clama por esse nome? Ou você é daqueles que quando alguém chega com um problema para você, você gasta 3 horas de conversa? Ou você tenta ser, sabe, psicólogo demais, filosófico demais? Eu me encontrei com alguns homens há uns meses atrás. As duas ou três vezes que eu me encontrei com eles, devia ter umas 6 horas de conversa. E todo momento eles me contavam o problema deles. E eu falei: vocês precisam de Jesus Cristo de Nazaré? Ele disse: não, a gente precisa de uma resposta, pastor. O senhor precisa dar uma solução para isso. Tem uma reza aí não? Não tem um passe para o senhor dar aí não? Eu digo: não tem não. Vocês precisam de Jesus Cristo de Nazaré. Vocês precisam de Jesus Cristo de Nazaré. Ele disse: vocês precisam de Deus, mas nós já temos Deus. Eu digo: qual é o teu Deus? É o Pai de Jesus, aquele que morreu na cruz, que tem o nome acima de todo nome, que é o Rei da Glória, que todo principado e potestade está debaixo dele. Eu perguntava, eu conversava com aqueles homens não entendiam. Eu não tenho condições de dar uma solução para o problema de vocês, só Jesus Cristo. Aquele aleijado recebeu o maior presente da vida dele. Como é que estão as suas expectativas no nome de Jesus? Você é daqueles que invoca o nome de Jesus no seu trabalho? Você é daquele que invoca o nome de Jesus na sua casa? O seu filho está com problema de aprendizado. Eu sei que você mandaria ele para um psicólogo, para um terapeuta, sei lá, mas a gente manda mesmo, irmãos. Para um pedagogo a gente manda, mas você já botou a mão na cabeça e diz: Senhor Jesus Cristo, cria neurônios nos meus filhos, para que ele seja um homem inteligente, uma mulher inteligente. Você já fez isso, irmão? Ou você ainda hesita? Deixa eu te falar uma coisa, eu sou muito resolvido na minha vida. Uma vez eu fui orar para uma mulher, orei, ela falou assim: pastor, eu fui curado. Eu digo: aleluia, eu vou jogar meu remédio fora. Não, irmão, eu orei e aí tomo remédio também. Qual o problema? Foi Jesus que fez o remédio, irmão, que deu sabedoria aos homens. Você ora, ela diz: pastor, eu fui curado. Eu digo: amém. Mas toma um remedinho. Irmão, simplifica a tua vida. Mas a minha pergunta é: você acredita no nome de Jesus? Você invoca o nome de Jesus? Uma pessoa chega com um problema na sua casa, na sua vida, você para e diz: vamos orar? Uma vez eu estava saindo de uma audiência, e quando eu vi o advogado, eu falei: meu Deus, mas está magro. Deu vontade de perguntar assim: o que você fez para emagrecer? É o sonho, quando você vê alguém que era muito gordo, magro, você fala assim: você quer saber logo o que ele está fazendo? Aí eu cheguei para ele assim: nossa, doutor, como você está magro? Ele diz: eu tive um infarto. Eu digo: emagrece mesmo.
Aí você dá uma rebolada para encontrar o lugar de novo, né? Eu digo, pois é, e como é que o senhor está? Estou muito mal. E ele estava pálido, e eu falei, o senhor trabalhando, eu não tenho seguro, eu não tenho nada, eu não tenho dinheiro, eu tenho que trabalhar. Eu não sei como é que Deus fala com você, mas enquanto eu conversava com ele, tinha uma vozinha dentro de mim assim, vai orar ou não vai? Vai orar ou não vai? Né? Vai orar ou não vai? E eu estou conversando naquele, doutor, você veio fazer qual processo? Você está trabalhando muito, onde é que você está? Onde é que você é o escritório? E a vozinha, vai orar ou não vai? Vai orar ou não vai? Né? Eu não sei como é que Jesus fala contigo, mas comigo fica nessa agonia. Eu estou conversando aqui, eu estou pregando para vocês e tem um monte de coisa na minha cabeça. Aí eu sabia que aquela voz não era do diabo, porque o diabo não manda você orar por ninguém. E nem é da sua alma, que você não tem vontade. Aí eu falei, doutor, eu vou orar para o senhor. Ele disse, o quê? Eu digo, vou orar. Ele disse, tá bom. Eu disse, quem tem um infarto quer que a gente ora, né? A pessoa está desesperada, está para morrer, a gente ora, vamos lá. Aí eu botei a mão no coração dele, ele ficou todo desconcertado. Aí eu falei assim, Senhor Jesus, eu quero abençoar. Aí a vozinha de novo, ora baixa assim. Eu digo, essa vozinha, meu Deus, por que eu tenho que... Sabe por quê, irmão? É porque a gente é tímido e nós hesitamos em usar o nome de Jesus. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Tem alguém que compartilha essa fraqueza comigo aqui? Por favor, tem alguém? Aleluia, amém. Pensei que eu era o único medroso aqui. Aí eu digo, aí eu fechei o olho, porque estava passando juiz para um lado, juiz para o outro, e advogado, e eu falei, fechei o olho, Senhor, em nome de Jesus, cura o coração desse homem, coloca as artérias no lugar, desentope, em nome de Jesus, que ele venha testemunhar da tua obra na vida dele, amém. Ele olhou para mim assim, eu digo, diz amém. Ele disse, amém. Estou pronto. Acho que ninguém nunca tinha recebido uma oração, aquele homem, né? Aí, irmão, aí tem umas ovelhas também que faz você ficar mais corajoso, né? O Marley já foi embora já? Que eu ia botar já o Marley para orar por vocês. Marley foi embora. Ele veio no culto das 17. Marley ligou para mim, pastor, nós precisamos ir num lugar ali que Deus me pediu. Eu digo, tá bom, vamos lá. Não perguntei muita coisa, né? Marley me pegou lá em casa, ele é meu vizinho, me pegou, nós saímos. Eu digo, nós vamos aonde? Nós vamos na casa ali que nós vamos morar. Eu digo, tá bom. Chegamos lá, a casa estava trancada. Ele disse, mas não tem problema não, nós vamos morar bem aqui mesmo. Eu digo, aonde? Aqui, no meio da rua. Ele disse, Aí ele ajoelhou, no meio da rua. Aí ele pegou minha mão e puxou, o seu também. Aí eu, irmão, obedecer a Deus de vez em quando te bota você numa curva danada. Aí 2 homens desse tamanho, de mão dada, no meio da rua. Aí, de verdade, irmão, foi agora, tem uns 2 meses. Aí eu, rapaz, que ovelha corajosa é essa? Aí eu, de verdade, irmão, não vou mentir não. Tomara que a oração seja curta. Porque tem uns crentes que começam a orar, né? Oração longa. Eu digo, meu Deus, eu estou de joelho. Aí, irmão, é interessante, não tinha ninguém na rua. Na hora que eu fecho o olho, os carros começam a passar. Aí, mas agora eu fechei o olho e vamos embora. Aí ele orou, amém, amém. Aí eu já levantei, e eles, amém. Aí eu digo, mas rapaz, que vergonha. Que crente bom é esse? Crente bom. Não hesite em invocar o nome de Jesus. Não hesite em declarar o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu não sei se você percebeu, não tem como eu pregar sem falar de Jesus Cristo. Você já percebeu isso? Eu não consigo. Jesus Cristo é o centro da minha teologia. Jesus Cristo é a teologia perfeita. Mas durante muitos anos na minha vida eu preguei muita coisa interessante que não valia nada. Falava um monte de coisa, rodeava, aquela pregação politicamente correta. Até um dia que Jesus falou assim, até quando você não vai citar o meu nome em suas pregações? Irmãos, eu não tenho outro assunto para dizer para vocês além do nome de Jesus. É por isso que a igreja que é viva, ela diz, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta e anda. Ela ora, ela declara. É a igreja que tem poder. E não é dentro do templo, é lá fora, que o cara nem dentro da igreja chegou. Jesus é muito mais do que um conselheiro. Jesus, ele é real. Mas o texto continua no versículo 4 dizendo assim:
Pedro e João olharam bem para ele. Diga, olharam bem para ele. Uma igreja viva enxerga quem precisa de ajuda. Uma igreja viva enxerga quem precisa de ajuda. Quem você viu saindo da sua casa? O que você viu saindo da sua casa até aqui? Aí você fala, não sei. Tem gente que está tão no automático que entra dentro do carro e chegou na igreja. Como é que nós chegamos aqui? Será que é só eu assim quando viajo? Já chegamos. A gente não percebe nada, a gente está no automático, a gente não vê ninguém. A gente está no meio de uma multidão, não sabe o que está acontecendo. Uma vez um copinho de lixo ficou aqui nesse corredor aqui, quase nos 3 cultos, e ninguém viu ele. E eu vendo. Não é possível que alguém não vai pegar. Aí graças a Deus, um cheio do Espírito Santo achou ele e guardou no lixo. Você é daqueles que enxergam. Olha só, a igreja viva, ela enxerga as pessoas, ela vê as pessoas, ela tem olhos para ver, ela não é indiferente. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Irmão, quando você sair por essa porta, tem 300 mil pessoas para você enxergar. Será que dá para você ver alguma? Será que dá para a gente ser a igreja viva lá fora? Quantos estão me entendendo? Diga amém. Eu queria que você saísse daqui aleluiado hoje, ficasse a madrugada todinha orando por todo mundo que você encontrasse. Uma vez eu preguei na Aliança Jovem, mais ou menos há uns 11 anos atrás. E o pastor Júnior na época era recém-convertido. E eu preguei uma pregação, ele saiu da igreja correndo, subiu nas mesas dos bares e começou a pregar. Eu falei, eu queria que pegasse um de vocês hoje e fizesse assim. A urgência de enxergar pessoas que estão cheias de problemas. A igreja viva vê isso. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Mas ela não só vê, ele diz assim, olha o versículo como é que é lindo. Ele diz assim, olharam bem para ele. E então Pedro disse, olhe para nós. Diga, olhe para nós. Deixa eu corrigir você de um erro terrível da igreja. Na mania de você falar assim, não olhe para mim, olhe só para Jesus. Não, irmão, é para olhar para você mesmo. Não olhe para mim, olhe só para Jesus. Não, é olhar para você. Você é o braço, a perna e a voz de Jesus desse tempo. Para de botar coisa para Jesus fazer, irmão. A gente fica dizendo assim, olha para Deus, pede para Deus. Não, irmão, presta atenção, olhe para mim, olha só. Pedro está dizendo, olhe para nós. Presta atenção que nós temos algo para lidar. Eu já vi muitas pessoas falarem, só olhe para Jesus, mano. Pode ver uma preocupação com a soberba, eu entendo, com zelo pela glória de Deus, eu entendo. Mas definitivamente o mundo precisa de um lugar para olhar. E ele precisa olhar para a igreja. E deixa eu te dizer, é uma profecia para os últimos dias. O mundo vai ver que de tanta riqueza que ele já possui, de tanta tecnologia que ele tem, de tanta ciência que ele já alcançou, e olhando para mais longe nos espaços, para mais fundo nos mares, ele vai descobrir que só a igreja de Jesus Cristo de Nazaré tem a esperança para ele. Logo, logo, o mundo vai converter todos os seus olhos para a igreja e vai perguntar: que povo é esse? E eu espero que você tenha o testemunho de Jesus Cristo de Nazaré na sua vida. Eu espero que o testemunho esteja sobre a sua vida. Eu espero que você seja essa a igreja. Pedro disse: olhe para nós. Olhe para nós. Versículo 7. Segurando pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. E imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Vamos fazer agora em slow motion, câmera lenta. Ele diz: em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta e anda. Aí ele foi embora? Não. Ele estende a mão, segura a mão do coxo, puxa ele, enquanto as pernas e os tornozelos deles não firmaram, ele não soltou.
Entenda o que eu vou dizer. A igreja viva, ela declara o poder de Jesus Cristo de Nazaré, mas também se responsabiliza ao ponto de estender a mão e segurar essa pessoa até que ela se torne forte, até que ela tenha força para caminhar, até que ela tenha músculos espirituais para prosseguir. Quantos estão me entendendo? Diga amém. A igreja de Jesus é aquela que declara com poder, mas estende a mão com compaixão. Essa é a igreja viva desse tempo. Diga comigo: mãos de Pedro, poder de Jesus. Diga assim: poder de Jesus, minhas mãos. Você quer entrar na história da Bíblia? Faça isso. Declare o nome de Jesus e estenda a sua mão para abençoar. Nós não podemos simplesmente declarar poder e ir embora. A gente precisa declarar poder e apresentar um coração cheio de compaixão para ajudar. Presta atenção, por quê, pastor? Porque esse homem tem 40 anos que não anda ou nunca andou na vida dele. Você acha que ele sabe andar sozinho? Você acha que ele tem noção como é que anda? Não, ele precisa de alguém do lado dele. Ele precisa de alguém que declare que ele tem saída, mas pegue ele pela mão e pise com ele para o caminho da verdade. A igreja de Jesus, ela declara o nome de Jesus e estende a mão. A igreja precisa aprender a segurar as pessoas até que elas fiquem firmes. Precisamos acompanhá-las até que elas se tornem maiores de idade espiritualmente. Quantos estão me entendendo? Diga a mão. Irmão, quem não precisa de uma mãozinha de vez em quando? Diz aí, Bruno, quem é que não precisa? Quem é que não precisa de uma mão de vez em quando, meus irmãos? Até quando a gente pode achar que vai continuar resolvendo os nossos problemas sozinhos? Ah, pastor, mas eu tenho tanto problema. Irmão, deixa eu te falar uma coisa aqui, olha para mim aqui. Deixa eu te ensinar algo que eu tenho aprendido. As pessoas mais felizes do mundo são aquelas que encontram um lugar onde elas podem depositar os seus problemas. Porque um bom lugar, irmãos, não é um lugar onde tem menos problemas, mas é um lugar onde tem muitas soluções. As pessoas precisam de um lugar onde elas precisam dizer que elas estão com dificuldades. Irmãos, imagine só, um bom lugar não é aquele que tem ausência de problemas. Um bom lugar é aquele onde tem uma múltipla possibilidade de soluções. E esse lugar é a igreja de Jesus. Esse é o lugar onde nós precisamos entender. Qual é o ponto que eu quero chegar? O ponto que eu quero chegar é: irmão, ore. Ore para quem o Espírito Santo lhe dizer. Ore aonde o Espírito Santo lhe falar. Impõe as mãos sobre quem você sentir necessidade. Deixa a responsabilidade para o Espírito Santo, mas tenha coragem de impor as mãos. Tenha coragem de declarar o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Exponha que Ele é a única solução. Declare na sua vida e na vida da sua família e na vida dos seus amigos que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Não existe outro além de Jesus Cristo de Nazaré. Deixe os outros pensarem o que pensar. Apresente a verdade a eles. Ore. Ore. Esse é o ponto. E qual é o segundo ponto? O ponto é: e depois de orar, ame. Depois de orar, seja generoso. Depois de orar, seja abundante em dar. Por exemplo, irmãos, uma vez eu senti no meu coração que eu deveria voltar só dar um abraço numa senhora. Irmãos, essa senhora chorou tanto, 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 que era tudo o que ela precisava. Se você conseguir simplesmente fazer isso, sim, irmão, simplesmente fazer isso, a nossa cidade vai mudar. A sua família vai mudar. Declare o nome de Jesus e estenda a sua mão. Qual é o valor de um copo d'água? Para alguém que não pode tomar sozinho ou está com muita sede, é muito. Qual o valor de um abraço?
para alguém que já foi traído ou está sozinho, é um baú de riquezas. Qual é o valor de um tempo de conversa? Para alguém que não tem ninguém que converse com ele e ouça a alma dele, é a melhor terapia e a mais cara de todas. Uma igreja é viva quando ela declara as palavras de poder e pratica atos de compaixão. Fale para a pessoa que está do seu lado: uma igreja viva é aquela que declara palavras de poder e pratica atos de compaixão. E deixa eu te dizer uma novidade aqui, para a glória de Jesus. Você tem as duas coisas nesse lugar hoje: poder de Jesus e as mãos da igreja.